para o Brasil e há uns anos voltámos a ter o contacto, retomámos o nosso contacto. E foi com alegria que no final do ano passado ele me contactou, manifestando interesse de vir até nós, até aqui a Viseu, e com alegria nós tivemos também a oportunidade de os acolher, a ele e à sua família, que está aqui connosco na segunda fila de bancos, a sua esposa, as suas filhas, e esta menina, muito bem comportada, que é Nadine, que agora está a sorrir para mim. Consegui. Sejam muito bem-vindas e que Deus possa abençoar-vos. O pastor Marcos também vai partilhar um pouco connosco daquilo que ele tem feito. Os irmãos recordam-se que na Assembleia, em abril, nós escrevemos uma carta dizendo que o convidávamos ele e a sua família para estarem em Portugal. Pois bem, esta carta nem sequer foi necessária, eles entraram sem este convite, mas eles também fizeram questão de estar connosco hoje, de saudar a Igreja. Então nós teremos a oportunidade de ouvir o pastor Marcos a apresentar o ministério que desempenhou no Brasil e também aquilo que Deus tem para nos dar esta manhã. Mas antes eu convido a que possamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir que Deus possa estar a falar aos nossos corações através da sua palavra e aquilo que o pastor Marcos tem para nos apresentar. Tu és o Senhor que nos salva. Tu és o Deus connosco, o Deus que vem ter connosco, o Deus que habita em nós. E neste momento, Senhor, queremos pedir-te que abençoes o teu servo. Que o pastor Marcos Ferreira possa ser capacitado por ti, cheio do teu Espírito Santo, para nos transmitir a mensagem, para nos desafiar ao que tu queres, àquilo que nós necessitamos ouvir. E pedimos-te que a tua graça, que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento para ouvir e para perceber onde devemos aplicar este ensino. Rogamos-te pelo teu servo, que o uses, e é em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Os irmãos têm vontade de sentar. Bem-vindo. Eu peço para apresentar. Nós vamos assistir, irmãos, um pequeno vídeo, só para mostrar um pouquinho daquilo que fizemos na nossa última viagem missionária e depois nós apresentaremos melhor o trabalho que Deus tem confiado a nós. A música não entrou, mas de qualquer forma podemos ir narrando para os irmãos.
Acho que tivemos um problema de configuração ali da imagem e da apresentação, mas é um pouquinho daquilo que nos últimos 24 anos Deus tem confiado a nós como pastor, missionário. Trabalhamos durante muito tempo em uma organização que atuava inicialmente no Brasil, depois estendemos esse ministério a outros lugares. Pela graça de Deus, pudemos realizar trabalhos na América do Sul, na América Central, na Ásia e África. E creio que nesse tempo, Deus tem nos direcionado aqui para a Europa para sermos parceiros, igrejas como essa, esse pastor que já conhecemos há tanto tempo e que pela graça de Deus tivemos esse privilégio de nos reencontrar e quem sabe trabalharmos juntos para a expansão do reino de Deus. Eu sou brasileiro, pelo sotaque não dá para esconder, não é? Não tem como imitar o seu sotaque português, mas nascido de uma família pobre. Meu pai trabalhava como motorista de autocarros. A minha mãe costumava, às vezes, lavar roupas para outras pessoas, a fim de ajudar no orçamento. Somos em 5 irmãos, homens, que certamente demos muito trabalho para minha mãe e para o meu pai. Perdi minha mãe ainda com 9 anos de idade e o meu pai, 3 anos depois, também veio a falecer. E tivemos que aprender a trabalhar desde cedo. Mas desde criança, Deus já trabalhava no meu coração o desejo de servi-lo de uma forma mais integral. E nesse tempo, durante esse tempo de chamado, de contato com o Senhor, estando aqui em Portugal, no ano de 1992, talvez muitos aqui não tinham nem nascido, e nesse tempo, participando em um congresso missionário que aconteceu na Holanda, Deus finalmente falou profundamente ao meu coração. Foi quando eu decidi então entregar-me por completo à obra missionária. E naquele tempo, voltei ao Brasil para pegar os documentos e estar aqui em Portugal, onde nós estudaríamos no seminário. Infelizmente, só pude estudar o primeiro ano aqui, porque na época a comunidade europeia estava ainda no processo inicial e era quase impossível realmente conseguir acompanhar as mudanças. E por isso tive que retornar ao Brasil e lá eu concluí o seminário, mas o desejo de estar aqui nunca saiu do meu coração. Por isso nós, como família, decidimos voltar para Portugal, no meu caso voltar, e eles vindo pela primeira vez, e espero que Deus possa concretizar essa obra aqui junto com os irmãos. E nesse tempo, irmãos, de ministério, nos últimos 24 anos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a necessidade de nós, como igreja, termos um envolvimento maior na obra do Senhor, na obra missionária. Ouvimos muito falar dos missionários americanos que saíram dos Estados Unidos e espalharam pelo mundo. Ou até dos missionários europeus que inicialmente saíram daqui e foram para a América para pregar o Evangelho. Mas nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, esse trabalho missionário ele está numa linha decrescente. A igreja está um pouco mais acomodada. Isso tem incomodado o meu coração. E quando Deus chama, nós não podemos deixar de ouvir. Isaías, no capítulo 6, versículo 8, é um texto muito conhecido. E foi um dos textos que Deus usou para falar ao meu coração. Tem ali quando, reunido ali, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa conversa, diz: a quem nós enviaremos? Quem irá por nós?
interessante nós pensarmos nesse momento onde a questão surge, e Isaías estava onde? No templo. Isaías estava buscando ao Senhor. Ele estava buscando algo mais. Ele estava querendo conhecer mais. Ele estava querendo talvez trabalhar mais. Estava no templo. E ali no templo, Deus se revela a Isaías de uma forma sobrenatural. Ele sente a presença de Deus de uma forma que nunca havia sentido antes. E Deus fala, porque Deus sempre fala. Muitas vezes é nós que não ouvimos. E Deus fala, e Isaías ouve. E ouve essa pergunta: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o chamado de Deus a Isaías. E neste chamado, Isaías se coloca como aquele que seria a voz de Deus para as nações. Voz de Deus para Portugal, voz de Deus para a Europa, voz de Deus para o Oriente Médio, voz de Deus para o mundo, para todas as nações. Este é o chamado de Deus. Mas será que esse chamado foi apenas para Isaías? Em um livro muito conhecido, Uma Vida com Propósitos, ou até mesmo Uma Igreja com Propósito, que foi escrito um na sequência do outro. Uma Igreja com Propósito, por Rick Warren, depois ele escreveu na sequência Uma Vida com Propósito, que seria um livro devocional para ser usado em classes de estudo bíblico ou até mesmo na sua casa, com a sua família. Se você ainda não leu, sugiro que conheça. Uma Vida com Propósitos é muito, muito interessante para ler junto com a sua família. E lá, o autor, esse americano chamado Rick Warren, que cansado talvez de uma vida comum como pastor de uma igreja que era uma igreja comum, ele sentiu no seu coração que Deus o chamava para algo maior e decidiu então iniciar uma nova igreja com um novo propósito ou com novos propósitos, com uma nova visão, não que fosse nova no sentido geral, mas que fosse diretamente da palavra, cumprindo aquilo que Deus determinou para a igreja, que seriam os propósitos da igreja, que no coração dele ele sentia que a igreja onde estava não estava cumprindo com esses propósitos. Estava uma igreja muito acomodada. E achou talvez muito complicado mudar a mente e a visão daquela igreja, então decidiu iniciar uma nova igreja, partindo do zero, ele e sua família. E ali surgiu então a ideia do livro, que foi Uma Igreja com Propósito e Uma Vida com Propósitos, onde ele cita que os propósitos da igreja iniciam-se no grande mandamento que Jesus ensinou, que você sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele juntou esse texto com um outro também muito conhecido, que seria a grande comissão, que é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E esse texto da grande comissão, conhecido por todos, é tão importante. Esse chamado é tão vital para a igreja e para todos os crentes, que só no Novo Testamento ele é repetido 5 vezes. Não é? Nós temos lá em Mateus 28, 19 e 20, que é um dos mais conhecidos. Mas também em Marcos 16, 15, que é o mais resumido. Mas também em Lucas 24, 47, de uma forma um pouco diferenciada, mas o chamado é repetido. E depois em João 20, 21. E também em Atos 1:8, que é o outro, talvez, conhecido por todos, e que foi até citado aqui hoje. A importância do chamado. Me lembro na época de seminário, já no Brasil, o professor dizendo que
Se uma mensagem bíblica é repetida várias vezes na palavra, se ela é ensinada de forma diferente em vários textos, nós temos que estar atentos, porque é algo muito importante que Deus quer que nós cumpramos. E Deus chama todos para se ajuntarem nesse grande exército na pregação do Evangelho. Amém? Será que você tem sido voz de Deus para as nações, começando na sua casa, nos seus familiares, lá na escola, no trabalho? Será que quando você conhece uma pessoa nova, você já pensa, eu preciso de uma oportunidade para compartilhar Jesus com essa pessoa? Nós estamos morando em um local totalmente diferente, novo para nós. Há pouco tempo, indo ao mercado próximo ali, conheci não sei se é dona proprietária sozinha, mas ela e o marido, acho que são os donos daquele lugar. E já comecei a pensar, quando é que nós teremos a oportunidade de compartilhar com essa família? Nossa mente tem que estar sempre conectada com o propósito que Deus tem para nós e onde nós estamos colocados, como é que nós podemos cumprir esse propósito. Porque se você ainda não sabe a razão da sua existência, a razão do porquê você está aqui em Portugal, sei que tem muitos que vieram de fora, talvez numa situação até forçada, outros que vieram como eu, fugindo de alguma situação como crise econômica ou outras coisas, mas aqui estamos. Qual é o propósito? Qual é a razão? Será que você veio para Portugal dizendo aos brasileiros, vamos dizer assim, para apenas ganhar dinheiro e talvez ter uma vida melhor financeiramente? Ou você que morava em outro local em Portugal e veio para Viseu, talvez buscando um pouco mais de tranquilidade, será que é só esse o propósito de estar aqui? Deus nos chama com o propósito de sermos sal e luz onde nós estivermos plantados. Ele nos chama para sermos essa voz dele. Não que Deus não possa falar, mas deu este privilégio que tem sido muitas vezes negligenciado e pouco valorizado, e nos deu também essa responsabilidade que nós infelizmente temos deixado de lado e temos colocado outras coisas como prioridade em nossa vida. Pastor, eu não me sinto chamado, estou muito ocupado, tem muita coisa para fazer na minha vida e não dá tempo. Ocupados com nossa própria vida, cuidando dos nossos próprios interesses, nos esquecemos que, na verdade, um outro texto que foi citado aqui, a nossa vida não nos pertence, pertence a Ele. No dia que entregamos a Ele nossa vida, não é isso que dizemos? Nós entregamos a Jesus a nossa vida. Quantos já entregaram sua vida a Jesus? Levanta a mão aqui. Amém? Se você entregou para Ele, pertence a quem? A Ele. Gálatas, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Eu vivo para Ele. Pastor, fugiu, Irlande Pereira, pastor brasileiro, ele costuma dizer em suas pregações que nós muitas vezes, dentro da igreja, mentimos para o Senhor. E ele diz até na hora do louvor, quando nós estamos cantando, às vezes ali emocionados com a letra dos cânticos, nós mentimos para o Senhor. E dizemos, tudo entregarei, tudo entregarei. Mas não entregamos tudo. Nós retemos, na verdade, a maior parte.
e dizemos que entregamos tudo a Ele. Mas faça as contas aí, num dia de 24 horas, quantas horas você passa dormindo? No mínimo 8. Alguns mais, alguns menos. Mas passamos dormindo 8 horas. Sobram quantas horas? 16. Aí passamos ainda comendo. A gente come muito, não é verdade? Ou será que só sou eu que como muito? A gente come quando se levanta, depois come de novo. Falar nisso, né, pastor? Está quase na hora. Nós vamos comer de novo. E depois comemos à tarde, porque tem que ter aquele lanchinho da tarde. E depois comemos de novo à noite. E antes de dormir, ainda tem que ter uma coisinha, né, para não ir deitar de estômago vazio. Comemos muito. Gastamos mais de 2 horas comendo. E depois tem o trabalho. Tem 8 horas trabalhadas. Já foram 10. Com mais 8, 18. Sobram 4. Nessas 4 horas eu tenho que ter tempo para me divertir. Eu tenho que ter tempo para isso ou para aquilo. E quando vai ver, o tempo se foi. E nós não demos nada para o Senhor. Aquele que é o dono da vida, nós não damos a Ele a nossa vida. Não dedicamos a Ele a nossa vida. Mas pastor, você está sendo muito radical. Não é bem assim. Será que a palavra de Deus, então, quando diz que temos que entregar tudo, que a nossa vida pertence a Ele, será que não é bem assim? Fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É claro que existem diferentes formas de você cumprir o seu chamado. Nem todos vão para o ministério pastoral, nem todos vão ser missionários em outro país. Há muitos dons, a Bíblia fala desses dons. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele faz uma explicação muito clara sobre os dons. Você pode servir a Deus de muitas maneiras, mas o que não pode fazer é deixar de servir ao Senhor e colocar desculpas, apresentar a Ele desculpas. Ouvi certa vez uma outra mensagem, uma pregação muito dura, irmãos. Confesso que naquele dia eu comecei a pensar que mesmo estando no ministério, eu tenho falhado muito no que diz respeito a cumprir as responsabilidades que Deus me deu como cristão. A parábola dos talentos, conhecem? Deus deu a um, quantos talentos? Quem pode me ajudar? 5. E a outro? 2. E a outro? O que fez, que recebeu os 5 talentos que ele fez? Multiplicou, dobrou o número. E fez o trabalho dele. O que recebeu 2? Multiplicou também. Mas o que recebeu 1? Eu vou guardar esse talento aqui. Se eu perder, eu estou perdido. Se eu perder, eu estou perdido. Ficou complicado, né, agora? Então eu vou guardar esse talento, vou esconder. Porque quando o meu Senhor voltar, eu vou apresentar para Ele. Está aqui, Senhor, está bem guardado. Muitas vezes, irmãos, Deus nos dá dons e talentos que nós temos desperdiçado. Temos usado para outras coisas e não na pregação, na expansão do reino de Deus. Jesus veio com uma missão. E Ele cumpriu a sua missão até a morte, e morte de cruz. E antes de voltar aos céus pela segunda vez, Ele repassou essa missão para nós. Não é verdade? João 3,16, todos conhecem, né, de cor, como que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, Jesus cumpriu, morreu por nós para que pudéssemos ter vida. Aí vem João, agora escrevendo outras cartas, lá em 1 João 3,16, ele diz algo um pouco a mais. Abra, por favor, aí, 1 João 3,16. Se abriu, achou primeiro, levante e leia bem alto.
Amém? Nisto conhecemos o amor de Deus, não é? Ele deu, Cristo morreu por nós. Agora, cabe a nós fazermos o quê? Repete a última parte aí, irmão. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida. O que significa isso? Eu queria que você fosse para casa com essa pergunta na sua mente. Será que você tem dado a sua vida para que outros possam conhecer o amor de Deus? Qual tem sido a desculpa que nós temos dado a Deus? Eu coloquei algumas aqui para encerrar. Talvez você seja novo demais. Aí a gente volta lá, Samuel foi chamado ainda com 12 anos de idade. Na verdade, ele já estava lá no templo porque ele já servia a Eli desde criança. Foi chamado. Não, talvez você seja velho demais. Abraão, quando foi chamado para ser o pai de uma grande nação, 100 anos de idade. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação com 100 anos de idade? Sou velho demais, Senhor? Não. Moisés tinha 80, quando Deus o chamou para liderar o povo para sair do Egito. Talvez você diga, não, eu estou ocupado demais, pastor, tenho muito trabalho, muito trabalho. Quando Jesus chamou os discípulos, eles não estavam a dormir, não estavam em casa sentados assistindo telenovelas ou olhando no celular. Eles estavam no trabalho, trabalhando, e trocaram uma atividade por outra mais importante. E não deixaram de ser pescadores, mas se tornaram agora pescadores de homens. E mesmo que ainda pescassem para a manutenção das suas famílias, mas eles tinham um propósito maior: pescar, salvar vidas. A verdade é que nós podemos apresentar muitas desculpas para o Senhor, mas vai chegar um dia, quando nós estaremos diante dEle, e Ele vai pedir contas desses talentos. O que nós vamos apresentar ao Senhor? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Eu queria pedir a cada um de vocês que estivessem considerando aquilo que Deus tem feito na sua vida. E como diz o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? E Ele nos chama hoje a entregarmos a nossa vida, a rendermos por completo tudo que temos, tudo que somos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor que Deus colocou aqui nesta igreja. Ele certamente tem direcionado os irmãos para ser essa voz de Deus para as nações. Mas talvez você ainda não se entregou por completo. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos agora, se pudesse. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pense um pouquinho naquilo que Deus pode fazer através de você. Vou fazer algumas perguntas aqui e você pode responder no seu coração. Quais são as prioridades que você tem hoje? Sabemos que a Deus não podemos enganar, e você pode saber isso sua prioridade, quando você dedica mais tempo àquilo que é importante para você. Certo? O que precisamos fazer para mudar essas prioridades e colocarmos realmente Deus em primeiro lugar? E uma última pergunta que você pode colocar diante de Deus é: será que eu estou pronto para cumprir esse meu chamado e realmente ser luz de Deus, começando no meu lar, com a minha família, no meu trabalho,
falando ao homem lá da padaria, na escola, ou onde quer que Deus me levar. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, Criador do céu, da terra, a Ti nós queremos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu criastes o mundo, criaste também cada um de nós. E nos destes, ó Deus, o privilégio de sermos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua salvação. E usastes, ó Deus, homens e mulheres que de alguma forma compartilharam conosco essa palavra, que foram testemunhos que alcançaram, ou que alcançou a cada um de nós, onde estávamos, nos tirou, ó Deus, de uma vida de pecado e nos deu a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela vida dos missionários, dos pastores, dos homens e mulheres simples, mas que foram obedientes ao ponto de não medirem esforços para que essa palavra chegasse até nós. Agora, Deus, estamos diante de um desafio muito maior. São bilhões de pessoas, Senhor, no mundo que ainda não conhecem a salvação em Jesus. São bilhões de pessoas no mundo, ó Deus, que independente da tribo, da raça e das nações a qual eles pertencem, eles precisam ouvir. Sabemos que nem todos receberão essa palavra, mas todos precisam ouvir. E fazes, ó Deus, de nós instrumentos em Tuas mãos para levar essa mensagem de salvação. Que a igreja, ó Deus, a Igreja Batista de Viseu, seja esse instrumento do Senhor para levar salvação ao norte de Portugal, para levar salvação também à Europa, Senhor, e a outros países. Que daqui saiam homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor nas nações. Usa, ó Deus, como instrumento, ó Deus, cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra, que continua falando. Obrigado, ó Deus, pela vida, ó Deus, do pastor Joaquim, por aquilo que ele representa para nós como amigo. Obrigado, ó Deus, pela visão que o Senhor deu ao Teu servo. Capacita, ó Deus, e capacita a Tua igreja. Que através dele, ó Deus, essa igreja realmente seja um instrumento do Senhor, levando salvação a todos os povos. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.